eu acredito muito no poder das disciplinas transversais, né? Por quê? Porque assim, quando nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de tudo, né? Nós estamos falando de vida. Então, porque geralmente quando eu vou falar com isso com algumas pessoas, eles entendem que tem que ter uma disciplina, uma matéria chamada meio ambiente, que nós temos que ter um professor com uma formação para poder ir lá e dar aula. Não, não é isso, né? O que, que seria essa disciplina, né? O meio ambiente ele tem que fazer parte de todas as disciplinas. Por isso que eu falo que nós precisamos fazer um trabalho com os educadores. Por quê? Porque, na verdade, ela está presente em todos os lugares. Por exemplo, numa aula de língua portuguesa, a professora está lá exercendo o seu papel. Por que ela não usa os textos sobre questões ambientais? Aí, já estamos fazendo uma aula de educação ambiental. Um professor de matemática, por que ele não pode fazer o cálculo sobre o consumo de água, energia? Eu estou ensinando a matemática usando exemplos de sustentabilidade e meio ambiente. Nós pegamos um professor de história e o professor de história ele vai analisar o impacto ambiental, né? O professor de geografia, a relação de atividades humanas, problemas ambientais, ou seja, o tema em si, ele não precisa ser uma disciplina, colocarmos o tema dentro de todas as disciplinas. O que você acha disso? Eu acho excelente essa ideia vossa, essa proposta vossa, principalmente porque eu acho, por exemplo, um absurdo quando acontece, por exemplo, no Dia da Árvore, certo? Se cria uma fanfarra, se levanta a bandeira, certo? Toca o hino nacional, e aí planta uma árvore e no dia seguinte essa árvore está vandalizada. Nós não temos que plantar uma árvore. Sebastião Salgado, eu lembrei dele. Né? Nós temos que fazer exemplo de Sebastião Salgado, que não é o único exemplo no Brasil. Nós temos mais exemplos no Brasil, nas mesmas linhas de Sebastião Salgado. Nós não temos que plantar uma árvore para o Brasil no dia da árvore, nós temos que plantar uma pomar, uma floresta. Né? Isso, né? Isso é o que nós temos que fazer. E esse estudo que você está falando de colocar o meio ambiente nas outras disciplinas, vamos falar no português. Qual a origem de Caraguatatuba? Qual a origem de Ubatuba? Sim. Não é a Sim. mata? E aí vem essa outra. E aí vem essa outra transparência que eu te passei, e eu volto naquela questão. Nosso país ele é continental. E isso não pode ser uma regra. Porque, assim, eu acredito que para fazer uma mudança dentro de disciplinas é muito complexo. Né? Por isso que eu acho que essa é uma solução simples. E que ela tem que ser, inclusive, adequada às determinadas regiões do nosso país, porque cada um tem uma realidade. Então, a realidade de um aluno que tá numa determinada região é totalmente diferente da outra. Então, que esses exemplos fossem adaptados. Aqui, por exemplo, na nossa região aqui do Litoral Norte, boa parte da história do Brasil passa por aqui. Nós temos aqui o sítio arqueológico de São Sebastião, que é uma história muito triste, mas há de ser contada, que é sobre os escravos, e nós fazemos uma interação lá com as pessoas e contamos a história. Levamos onde os escravos chegavam e como é que eles eram comercializados. E essas questões, isso viva, nós vamos levar lá no sítio arqueológico. E tanto outros lugares que existem. E que cada região faça essa educação transversal, trazendo à pauta assuntos que fazem sentido para aqueles alunos daquela região.